Boa noite a todos os irmãos. Uma grande alegria poder estarmos aqui nesse domingo, né? Iniciando aí a semana bem aos pés de Salvador, né? Nós poderíamos estar iniciando a nossa semana em qualquer outro lugar, né? Que não fosse aos pés de Cristo. Mas só que Deus ele nos deu esse privilégio. Podemos estar iniciando a semana aos pés de Salvador, aos pés do nosso Criador. Quantas pessoas que queriam ter essa oportunidade, poder estar aqui, mas só que não tem essa oportunidade, esse privilégio. Quantos que estão no hospital, estão ali internados, estão na UTI, quantos que estão numa prisão, quantos que estão nesse exato momento debaixo de 7 palmos de terra, desejaria estar aqui, aos pés do Criador, mas só que não tem esse privilégio, essa oportunidade. Para que nós possamos agarrar essas oportunidades de todas as forças e louvar o nosso Deus e buscar o nosso Deus com todo fervor. E hoje o tema de hoje, que nós vamos estar aqui estudando junto, Jesus, o Salvador. Esse tema é um dos temas que eu mais gosto, é quando fala a respeito do nosso Salvador. Porque a gente sabe que Jesus é o único que pode nos salvar. É o único que pode nos dar a salvação eterna. É o único que pode nos dar uma oportunidade de viver eternamente. E interessante que quando nós vamos meditar na vida do Salvador, na vida de Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele largou as mansões celestiais, ele largou a adoração dos anjos, ele largou toda a glória do céu para poder vir aqui a essa terra, esse mundo de pecado, esse mundo de sofrimento e dor, e aqui ser odiado pelos pecadores. Deixou de ser honrado pelos anjos, de ser amado pelos anjos, para poder vir a essa terra e aqui sofrer 3 anos e meio. Lutas, dificuldade, dores, lágrimas, tristeza e ser odiado na cruz do Calvário pelos pecadores. E ele fez isso tudo por amor a mim e por amor a vocês e toda a humanidade, para poder nos dar uma nova oportunidade de salvação. E quando nós vamos para a profecia da palavra de Deus, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê que desde as antiguidades os profetas já vinham profetizando a respeito do quê? Do Salvador, a respeito que o Salvador viria, ele viria de Belém, nasceria de uma Virgem Maria para poder vir e salvar o povo dele, livrar o povo de Deus da condenação do pecado. Eu queria convidar vocês, juntamente, a abrir a palavra de Deus lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Aqui nós vemos uma profecia extraordinária a respeito da vinda do Salvador. E essa profecia, ela se cumpriu de forma categoricamente na vinda de Jesus. Da mesma forma que o Espírito Santo inspirou o profeta Miqueias a profetizar a respeito da vinda do Salvador, essa profecia se cumpriu da maneira exata na vida de Jesus. Miqueias capítulo 5, verso 2. Amém? Nos fala assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aqui Miqueias profetiza sobre a vinda do Salvador. E ele governaria sobre Jerusalém, sobre Judá, cuja a saída é desde os tempos eternos, porque ele sempre foi, desde o começo.
Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus se encontra aqui em Mateus. Queria convidar vocês em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 nos fala sobre qual era a missão de Jesus ao vir a essa terra. Mateus capítulo 1, o verso 21. Amém? Nos fala assim: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa era a missão de Jesus: salvar o seu povo dos seus pecados. E o interessante é que quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida do Salvador, quando a gente vai para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, a gente encontra que no Novo Testamento mais de 50 nomes e títulos são atribuídos a Jesus. Só no Novo Testamento, mais de 50 títulos são atribuídos a Jesus. E quais são os títulos que nós encontramos no Novo Testamento, que são mais de 50 que são atribuídos a Jesus? E interessante que quando nós vamos para as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, nós encontramos o primeiro título, advogado. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, fala que Jesus é o nosso advogado. Esse é um título que Jesus tem. Ele é o alfa e também o ômega. O Cordeiro de Deus é um título também que ali é apontado para Jesus. E também Emanuel, estrela da manhã e também estrela da alva. Bom pastor, leão de Judá e vários outros títulos que são dados a Jesus. Mas só que tem um título muito mais especial. Não que esses não sejam especiais, esses títulos que são dados a Jesus, mas tem um título que esse é muito especial. E que título é esse que é muito especial? Ou seja, o título de Salvador é especial. Esse é um dos títulos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que é o Salvador. Esse é um dos mais especiais, porque a missão de Jesus nessa terra, quando ele veio aqui, só tinha um propósito: de salvar a humanidade, de dar a salvação ao pecador. E interessante que quando nós vamos estudar Atos capítulo 4, verso 12, interessante que em Atos capítulo 2 nós encontramos esse título. Interessante que Jesus Cristo é chamado de Salvador porque ele é o único meio pelo qual as pessoas podem alcançar a salvação. Então Jesus ele é o único meio, não há outro. Ele é o único. João 14,6 fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. É por meio de Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar o quê? A salvação. É por meio deles que as pessoas vão ser o quê? Salva. E quando nós vamos lá em Atos capítulo 4, verso 12, ali em Atos é confirmado isso aí. Interessante que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, somente Jesus pode nos salvar. Não há salvação em nenhum outro Deus a não ser Jesus Cristo. Não há salvação, como muitos pensam e muitos creem, que nós podemos ser salvos por meio de Maria. Muitos creem que nós podemos ser salvos por meio de outros deuses que não fala, que não vê, que não ouve, ou seja, que não pode criar, que não pode curar, que não pode transformar. Mas o único Deus que pode nos dar a salvação é o Deus Criador, é o Deus que tudo vê, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que consola. Somente Ele
é que pode nos dar a salvação. E hoje nós vivemos num mundo onde muitas pessoas têm buscado a salvação o quê? Em falsos deuses. Muitas pessoas têm buscado a salvação por meio dos bispos, arcebispo, por meio dos papas, mas nós sabemos que a salvação é somente em Cristo Jesus. É por meio dele. A Bíblia nos deixa muito clara que ninguém vai ao céu se não for por meio de Cristo Jesus. É por meio, porque ele conhece o caminho. E interessante que um dos motivos de Jesus vir a essa terra e morrer na cruz do Calvário para poder nos dar a salvação foi porque lá no céu surgiu um grande problema. Esse problema é o pecado que surgiu com Lúcifer, que era um anjo perfeito que Deus criou, mas que se rebelou contra Deus, que quis ser mais do que é Deus, que não quis ser governado por Deus, que não quis ser dirigido por Deus. Ele queria governar, ele não queria submeter à soberania de Deus. E com isso lá no céu, agora surge o que? O problema do pecado. Surge num lugar santo, num lugar que não havia pecado, num lugar que não havia miséria, num lugar que havia perfeição e santidade. Ali surge o pecado. Como explicar isso? É algo que talvez na eternidade nós vamos entender, ou talvez Deus nem vai nos explicar o que aconteceu. Num lugar santo, num lugar tudo perfeito, surgiu o pecado. Por isso que a Bíblia fala sobre o mistério da iniquidade. É um mistério. Como que pode um anjo perfeito, um anjo criado perfeito com a natureza santa, num lugar santo, aonde não tinha tentação, aonde não tinha pecado, e ali surgiu no coração desse anjo o pecado? Então, ou seja, no céu surge o problema. E esse problema, agora, ele vem para onde? Para a terra. Ou seja, porque Lúcifer, ele rejeitou o quê? A Deus. E como ele rejeitou a Deus, ele não queria Deus, ele não queria submeter a Deus, e ele agora provocou uma rebelião no céu contra Deus, agora não se achou lugar mais para ele no céu. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, nós vemos o quê? Que houve uma batalha no céu. O verso 7 nos fala, entre Cristo e também o diabo, a serpente. E essa batalha, quem que ganhou? Cristo, Jesus. E aonde que Satanás, o diabo, foi expulso do céu porque ali não achou mais lugar para ele. Porque, ou seja, ele não queria se submeter, ele não queria obedecer, então ali não era o lugar dele mais. Porque no céu só fica quem se submete ao governo de Deus. Quem não se submete ao governo de Deus e quer se rebelar contra Deus, não quer submeter à vontade de Deus, ele é expulso dali. E é assim que aconteceu com Satanás e os seus anjos. Por quê? Ele não queria obedecer à lei de Deus. Ele não queria obedecer ao governo de Deus. Ele achou que a lei de Deus era algo injusto. Ou seja, que a lei de Deus forçava as suas criaturas a adorá-lo. Que a lei de Deus era algo muito pesado. Era algo que forçava os anjos a adorar a Deus, não por amor, mas por medo de transgredir a lei e receber a condenação. Então, ou seja, isso que ele colocou no céu, essa dúvida na cabeça dos anjos. As suas leis, valores, princípios e métodos de governo, tornando desde então seu adversário. Ou seja, se tornou um grande adversário de Deus. Foi contra tudo que Deus tinha estabelecido no céu. Se rebelou contra as leis de Deus, contra os princípios, métodos de governo que Deus ali tinha estabelecido. E com isso, o que aconteceu? Depois da batalha, Lúcifer agora, como Satanás, foi expulso do céu e lançado à terra. E o grande conflito chegou até nós, infelizmente. Infelizmente, o grande conflito agora se estende para onde? Para a terra. E agora, Satanás
vai tentar nossos primeiros pais. E ali, nossos primeiros pais, eles não suportam a tentação. E com isso excede ao pecado e agora o conflito se estende na terra. E hoje nós estamos vivendo o quê? Esse grande conflito. Já são mais de 6.000 anos, ou seja, que estamos vivendo, ou seja, o conflito nessa terra. O conflito entre Cristo e Satanás. Entre a verdade e a mentira. Entre a luz e as trevas. E nós não fica de fora desse conflito. Estamos todos envolvidos nesse conflito. Mas nós sabemos que nesse conflito entre Cristo e Satanás, Jesus é o vencedor. Ele venceu e continuará vencendo. E Ele vai nos dar a vitória final. Depois da entrada do pecado nessa terra, do conflito se estendeu essa terra. A gente vê que o pecado começa a se alastrar nessa terra. E tudo foi contaminado. Os animais foram contaminados, a natureza, as árvores foi contaminada, e o ser humano também foi contaminado também pelo pecado. Os animais foram afetados, a natureza foi afetada, e o ser humano foi afetado, infectado pelo pecado. E com isso, com a entrada do pecado, a condição humana, depois do pecado, ficou terrível. A natureza humana, ela ficou cada vez mais degradada, cada vez mais corrupta. E com isso, já estamos aí para chegar aos 7.000 anos já de pecado na história dessa terra. E hoje nós vivemos numa geração que a natureza humana do ser humano está cada vez mais o quê? Degradada e corrompida. E com isso, qual foi a condição da natureza humana pecaminosa no coração do ser humano? Quando nós vamos para Jeremias 17:9, o Senhor diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, não podemos confiar no nosso coração, governado por sentimentos e emoções. Então, depois do pecado, a condição da natureza humana só ficou cada vez mais o quê? Degradada e corrompida. E hoje nós não podemos o quê? Seguir o nosso coração, porque o nosso coração é o quê? Enganoso. Quantas pessoas que seguem o seu coração e eles cometem coisas o quê? Terrível. Nós devemos seguir o quê? Palavra de Deus. Se eu seguir meu coração, todos os desejos que tem no meu coração, eu vou fazer coisas terríveis. Mas se eu seguir a palavra de Deus e obedecê-la, esse coração mau, pecador, vai ser transformado. E quando nós vamos lá para Mateus 15:19, nos fala o quê? Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição e furto e falso testemunho e blasfêmia. Então, no nosso coração, se não for um coração transformado por Cristo, pela graça de Jesus, só sai o que não presta. Daqui só sai coisas que não prestam. E por que o coração é enganoso, irmãos? Porque o nosso coraçãozinho, esse coraçãozinho mau, ele esconde cada coisa aqui dentro. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que se esconde aqui dentro. Às vezes, nós podemos olhar um para os outros, mas não sabemos o que vai dentro do coração de ninguém. Às vezes, é um coração amoroso, um coração bondoso, mas às vezes também pode ser o contrário. Mas só Deus conhece o quê? O que vai aqui dentro, porque é Ele que esquadrilha o nosso coração. Então, depois do pecado ter entrado na terra, a condição da natureza pecaminosa só foi se degradando cada vez mais. E hoje, nós olhamos para esse mundo, hoje que nós estamos vivendo, a gente vê a situação que tem estado a natureza caída, decaída do ser humano. E interessante, irmãos, que somente Deus nos conduzirá o quê? No bom caminho. Por quê? Salomão lá em Provérbios 14:12 nos fala: caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então somente Deus pode o quê? Nos conduzir ao bom caminho.
Porque se nós formos seguir o nosso próprio caminho, vai nos levar ao quê? Morte, destruição. E a gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que escolheram o quê? Seguir os seus próprios caminhos, e isso conduziu elas aonde? À morte, à perdição eterna. Ou seja, devemos entregar os nossos caminhos a quem? A Deus, porque Ele nos conduzirá no bom caminho. Tem um verso que eu gosto muito de Provérbios, Provérbios capítulo 23, o verso 26, que nos fala assim: Filho meu, me dá o teu coração e os teus olhos observem meus caminhos. Então Deus está sempre pedindo aqui o nosso coração, para que nós entreguemos o nosso coração a Ele e nossos olhos passem agora a observar os seus caminhos, porque os seus caminhos são bons, justos e retos. E interessante, irmãos, que essa é a condição do homem distante de Deus. E qual é a condição do homem distante de Deus? Sem Deus faremos só o mal continuamente. Quando nós vamos lá em Gênesis 6:5, nos fala o quê? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do teu coração era só má continuamente. Então, quando a gente chega ali no dilúvio, nos tempos de Noé, a gente vê que a natureza humana ali já estava muito degradada. E o que perdurava, o que perdurava ali na mente, no coração dos antediluvianos? Maldade, só pensamentos mal continuamente, só violência, só matança, só derramamento de sangue. Ou seja, o homem separado de Deus, ou seja, só vai fazer o que? Coisas más, continuamente. A gente vê que quanto mais a gente distancia de Deus, pior a gente fica. A gente vê pessoas que se distanciaram, foi tão longe de Deus que só cometeram coisas terríveis, coisas assombrosas, porque o homem distante de Deus, a natureza dele aflora de uma tal maneira que ele comete coisas terríveis. Mas quando nós subjugamos essa natureza a Deus, nós entregamos a Deus, Cristo ele implanta a sua natureza espiritual dentro de nós. É onde que começa o que? Um conflito dentro de nós, que está ali em Gálatas capítulo 5. Ou seja, começa agora o espírito se opor contra a carne, e a carne se opõe contra o espírito. Ou seja, a carne quer fazer o quê? As suas vontades, mas o espírito quer fazer a vontade do espírito. É onde que começa o quê? Uma guerra dentro de nós, um conflito. Porque quando nós entregamos a Jesus, quando nós passamos pelas águas batismais, Cristo ele implanta a natureza espiritual dentro de nós. E dali para cá é um conflito constantemente. Porque agora, ou seja, a carne vai querer sobressair, mas o espírito vai se opor contra a carne. E assim começa um militar contra o outro. Então, ou seja, o homem distante de Deus, ele pratica coisas terríveis. E sabia, irmãos, isso falando de uma pessoa que não se entregou a Jesus, que está longe de Jesus, comete coisas terríveis, né? Assombrosa. Mas uma pessoa que entregou a Jesus, que provou do dom do Espírito Santo, que foi usado pelo Espírito Santo, e que depois se afasta de Deus, se distancia de Deus, ele comete coisas mais terríveis ainda do que uma pessoa que não conhecia Deus. Por quê? A Bíblia nos fala que quando uma pessoa que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, provou do dom do Espírito Santo, se afasta da presença de Deus, o que acontece? Ou seja, o inimigo acha aquela casa, aquele coração aqui vazio, e traz sobre ele agora mais o quê? 7 demônios. Vocês já conheceram pessoas que um dia foram adventistas, que aceitaram a palavra de Deus, que provaram de todo o dom do Espírito Santo, mas que hoje afastaram, distanciaram da presença de Deus. Eles tentam voltar, mas não conseguem. Eu conheço um, já tentou voltar já várias vezes, mas não consegue voltar. Isso já tem anos nessa luta, nesse conflito. Dizer que é um conflito dentro dele, ele quer voltar, já foi na igreja, já tentou, os irmãos já foi na sua casa, orou com ele, deu apoio, mas ele não consegue voltar. Por quê?
O inimigo acha a casa o quê? Vazia. E com isso, ele leva mais o quê? 7 demônios. É onde que a pessoa não tem força, fica fraca, que o demônio tira a força dela e não consegue voltar para Cristo. E eu já conheci vários adventistas afastados, que eles falam, Geneus, quando a gente afasta da presença de Deus, quando a gente abandona o caminho de Deus, é muito difícil voltar. Não é fácil voltar. É só pelo poder de Deus, irmãos. Não é fácil. Então, ou seja, o homem alienado de Deus, distante de Deus, ele só vai cometer coisas terríveis. Só vai cometer o mal continuamente. Por isso nós precisamos o quê? Todos os dias estar aos pés de Cristo, buscando a Deus em oração, buscando o Senhor para nos dar poder e força para poder vencer a tentação. E é interessante, irmãos, que Jesus Cristo, ele foi a solução para o problema do pecado. Ele foi o maior resgate. Ele pagou o resgate, ele nos resgatou das mãos de Satanás. E o resgate de Cristo por nós na cruz do Calvário não tem dinheiro no mundo que paga o que Jesus fez por nós. A gente sabe que geralmente a gente vê vários casos, acontecimentos que ocorrem, né? E às vezes um assaltante sequestrar uma pessoa, né? E ali pedir uma continha enorme, né? Para poder ali ter o resgate daquela pessoa. Às vezes pede 1 milhão, 500 mil, às vezes 2 milhões. Mas a gente sabe que o que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário para poder nos resgatar do inimigo, das armadilhas, dos agrilhões de Satanás, não tem dinheiro no mundo que paga por esse resgate. Ou seja, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos resgatar das mãos de Satanás. É interessante, irmãos, que quando nós vamos para 1 João 2,1, ali nos fala o quê? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Deus ele nos escreve para que a gente não peque. Mas se porventura acontecer um pecado de incidente, Deus ele fala, filhinho, tem um advogado justo no céu, a qual ele é justo e ele pode nos perdoar de todos os pecados. Porque há aqueles pecados que nós queremos cometer, mas há aquele pecado que é cometido por incidente. E aqueles pecados cometidos por incidente, e até mesmo aquele que nós cometemos, se nós se arrependermos, Jesus ele é o que é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, irmãos, nós temos um advogado justo. Ele está ali para nos defender do acusador que é Satanás. Porque quando nós caímos, Satanás, ele é o quê? Nos acusa. Mas só que nós temos um advogado para nos defender das acusações de Satanás. Então, ou seja, ao cairmos, precisamos recorrer a Cristo. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Ou seja, Ele não nos deixou o quê? Lutar sozinho contra Satanás, lutar sozinho contra o mal. Imagina se Jesus tivesse nos abandonado à nossa própria sorte, nós seríamos o quê? Derrotados pelo inimigo. Porque esse inimigo é muito mais forte do que nós. E ainda nós temos uma natureza que ela só puxa para o que é errado. Mas lá na meditação matinais, devocionais ali, de Ellen White, ela fala lá no livro Maravilhosa Graça, na página 255, parágrafo 4, ela fala assim, Deus não nos deixou lutar com o mal em nossas próprias limitadas forças, seja as quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Louvado seja Deus! A graça de Cristo, ela nos dá poder para poder vencer o mal, vencer Satanás e vencer o pecado. Ele não nos deixou sozinho lutar contra o mal, contra Satanás e o pecado. Ele nos deu uma nova oportunidade através do seu Filho amado. Através de Jesus nós tivemos agora o quê? Uma oportunidade de voltar para o jardim do Éden.
a esperança para o pecador. Jesus é o remédio para a doença do pecado. Imagina, irmãos, uma prostituta que vive na prostituição, no vício da prostituição, ela saber que não há esperança para ela vencer aquele pecado. Imagina a vida dessa pessoa. Imagina um drogado que vive viciado no crack, na cocaína, ele saber que não há esperança para ele poder vencer aquele pecado. Como seria a vida dessa pessoa? Como que ela viveria nesse mundo se não tivesse esperança para ela poder vencer aquele pecado? Como que um alcoólatra, um bêbado, ele saber que não há esperança, ele nunca vai conseguir sair do álcool, não há esperança para ele. Mas nós sabemos que Jesus, ele é o remédio para a doença do pecado. Imagina uma mãe que perdeu seu filho recém-nascido, saber que nunca mais vai ver aquela criança, ou seja, nunca mais vai ver aquele filho, uma mãe que não tem esperança o que na ressurreição. Mas há esperança para aqueles que morreram, porque nós sabemos que Cristo ele vai ressuscitar dos mortos aqueles que morreram, aqueles que fizeram o bem. Então há esperança para aqueles que morreram, há esperança para aqueles que estão escravos de Satanás no pecado. Imagina, irmãos, a gente virar para um alcoólatra que está vivendo o vício do pecado, a gente falar, não há esperança para você sair do álcool, desse pecado. Como que seria a vida dessa pessoa? Mas só que louvado seja Deus, porque Jesus é a esperança para o pecador. Através de Jesus, o alcoólatra pode ser liberto. Através de Jesus, o drogado pode ser liberto. Através de Jesus, a prostituta pode ser liberta. E através de Jesus, o que está cheio de demônios, legiões demoníacas, ele pode ser liberto. Jesus é a esperança. Aquele que está angustiado, depressivo, abatido, desanimado, Jesus é a esperança. Ele é a esperança para nós. E nós precisamos crer e confiar que Jesus, ele pode, ou seja, nos dar o melhor, a salvação. A salvação é algo mais precioso que nós podemos ter em nossa vida, irmãos. Hoje eu tive a visita da minha sogra lá em casa e 2 primos meus da Juliana, e nós passamos momentos bons ali hoje, conversando, fomos dar uma volta no sítio, fomos moer um caldo de cana, então passamos momentos bons ali. Mas nós sabemos que esses momentos bons que nós temos aqui na terra, entre famílias, amigos e irmãos, nós sabemos que daqui a pouco vai passar. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Que bom seria se nós pudéssemos viver com aquelas pessoas que nós amamos aqui por toda a eternidade. Mas nós sabemos que nessa terra não é eternidade. Hoje eu tive a oportunidade de ver minha sogra, ver os primos, mas quem garante que amanhã eu posso ver eles novamente? Porque o pecado ele trouxe a separação, o pecado ele trouxe a morte. Mas nós sabemos que através de Cristo Jesus, ou seja, nós podemos viver o quê? No novo céu, na nova terra, aonde não há pecado, aonde não vai haver separação. Que bom, ô Sandra, você poder sentar com as suas filhas, com seu esposo e saber que nunca mais vocês vão se separar. Vocês vão viver momentos bons por toda a eternidade. Quando eu chego a pensar que nessa terra tem os momentos bons que a gente vive entre famílias, irmãos e amigos, mas a gente sabe que daqui a pouco aquilo vai passar e isso me deixa triste. Eu sei que o pecado está nessa terra. Daqui a pouco eu posso morrer. Daqui a pouco um amigo pode morrer e se separou. Só vai ver na volta de Jesus. Então, nós sabemos que nessa terra, passageiros das coisas. Nós sabemos que em breve isso tudo vai passar. E se não passar enquanto nós estivermos vivos, nós vamos passar. Daqui a pouco nós vamos descer a sepultura. Então nós precisamos descer a sepultura crendo em Jesus, vivendo em Jesus e também testemunhando Jesus, para que mais pessoas também possam aceitar esse Salvador e também a gente poder ter o maior reencontro da história, como está em Mateus 24, verso 30, que será com a volta de Jesus nessa terra. Poder reencontrar os irmãos queridos, poder reencontrar a família, poder reencontrar os amigos. Essa é a nossa esperança